Em Êxodo 27, nós encontramos algo precioso, não é? O altar dos holocaustos. O altar dos holocaustos. Aleluia. Aleluia. Deus, quando Ele está instituindo o tabernáculo, trazendo para o povo o tabernáculo, Deus mostrou cada detalhe daquele tabernáculo. E uma das coisas que Deus está tratando aqui com Moisés, no capítulo 27 do livro do Êxodo, é o altar dos holocaustos. Os holocaustos seriam aquilo que, colocado diante de Deus, faria o papel do sacrifício. É aquilo que o homem iria oferecer como sacrifício a Deus. É interessante que, quando lemos a palavra de Deus, nós vamos entender algo. Deus, Ele não aceita mais sacrifício. Porque o sacrifício perfeito foi feito por Jesus. Deus não aceita mais esse tipo de sacrifício. Mas é interessante, quando lemos a palavra, é que as coisas para Deus, elas só têm valor quando elas são sacrificiais. Quando nós oferecemos algo com sacrifício diante de Deus. Quando é fácil para mim e para você oferecer algo para o Senhor, que valor tem? Não é? É fácil. É fácil cantar, então eu canto. É fácil orar, então eu oro. É fácil vir à casa de Deus, então eu venho. Para mim é fácil, é uma moleza. Essas coisas perdem o valor. Porque Deus, Ele gosta das coisas que têm valor. E as coisas que têm valor, irmãos, são aquelas que nos custam alguma coisa. O altar dos holocaustos era um lugar para ser colocado ali coisas que custavam. Coisas que tinham custo. Cada um que oferecia algo ao Senhor, tinha um custo para oferecer. Lhe custava alguma coisa. O que lhe custa estar no culto essa noite? Você já pensou nisso? O que lhe custa estar aqui hoje? Não é? Ah, pastor, eu estou tão cansado. Eu não viria. Mas eu me esforcei. Eu lutei contra o meu cansaço e vim. Sabe, eu estava tão desanimado, mas eu lutei contra o desânimo e vim. Eu hoje não estaria, eu falei que eu não ia abrir minha boca para adorar a Deus, mas com toda a situação contrária, eu abri os meus lábios, né, e ofereci algo ao Senhor nessa noite. Eu ofereci algo ao Senhor. Então é precioso, irmãos, quando nos custa alguma coisa. Nos custa. Quando eu estou dizendo isso, eu me lembro de Davi. Lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 24, Davi, ele faz um censo, não é? Ele faz uma convocação, um censo, para descobrir quantas pessoas tem em Israel. E o profeta Natã fala para Davi, Davi não mexe com isso não. Mas ele insistiu, convocou o censo, e depois Deus se levantou contra ele. E a Bíblia mostra ali, que naquele momento em que o profeta se aproxima e diz, olha, Deus está irado contra ti. Deus está irado contra ti. E Ele quer uma resposta de ti. Ele disse, olha, a resposta que eu tenho para Deus é que eu vou cair na mão dele. E a Bíblia diz que ele sai para o lado de fora e olha para o lado de Jerusalém, e já está o anjo de Deus com a espada na mão. E ele corre para uma eira, não é? Um lugar plano,
E ele chega naquele lugar. Está um homem ali lavrando com juntas de boi. E ele diz para aquele homem: meu amigo, eu preciso desses boi e desse carro agora, correndo, porque o anjo de Deus está em pé aqui com a espada na mão e eu preciso oferecer um sacrifício ao Senhor. Sabe o que aquele homem disse? Rei, você é o rei, né, Davi? Você é o rei. Pega o boi, oferece, pega o carro, faz aí um altar, enfim, fica à vontade, você não precisa pagar nada. Você já leu isso? Você já leu? Sabe o que Davi disse para aquele homem? Eu preciso saber o preço. Eu preciso saber o preço. Porque eu não posso oferecer ao Senhor meu Deus sacrifício que não me custa em nada. Eu não posso oferecer qualquer coisa para o Senhor. O que te custa estar aqui nessa noite? O que te custa servir ao Senhor? Não é? Aquilo que nos custa, irmão, alguma coisa, nós valorizamos, não é verdade? Não é? Você faz um esforço tremendo para adquirir alguma coisa, aí aquilo te chega à sua mão. Você sai trocando por qualquer coisa? Você sai distribuindo por aí de qualquer jeito? Não. Quando alguém oferece alguma coisa por aquilo ali, você fala: ih, rapaz, isso aí custou caro. Isso aí não foi fácil não, meu amigo. Eu não posso me desfazer assim não. Isso aí tem valor. Isso aí foi o meu suor. Isso é meu sacrifício. É o meu esforço, é o meu trabalho. As coisas para Deus, irmãos, elas têm que ser nessa mesma proporção. Só cai o fogo do céu quando o altar foi consertado. Quando tudo estava devidamente no lugar. E para isso, nós precisamos colocar o nosso altar em ordem. E oferecer sobre ele sacrifícios ao Senhor. Sacrifício. Te custa vir à escola dominical domingo de manhã? Te custa? Experimente oferecer isso em sacrifício a Deus. Não é? Puxa, gente, mas domingo de manhã é o único dia que eu tenho para dormir mais um pouquinho. Mas pega esse teu pouquinho de sono e coloca no altar do sacrifício de Deus. Senhor, eu vou acordar mais cedo e eu vou para a tua casa aprender a tua palavra. Não vai ser fácil para mim, vai ser difícil, mas eu vou. E eu te garanto uma coisa: se você oferecer isso como um sacrifício diante de Deus, Deus vai aceitar a tua oferta e vai cair fogo do céu sobre a tua vida. Deus vai fazer algo. Agora, os sacrifícios, irmãos, eles têm que ser colocados sobre o altar. E aí, em Êxodo 27, Deus está dizendo: faz um altar. Faz um altar. E é interessante que diz assim, de madeira. Madeira no Antigo Testamento, principalmente no tabernáculo, fala da natureza humana. Da natureza humana. O altar não tem que ser alguma coisa de ferro, não tem que ser alguma coisa de, sei lá, não é? Uma coisa de pedra, de madeira. É com a nossa natureza que a gente faz o altar para Deus. É com aquilo que nós somos, que nós oferecemos, que nós construímos um altar para Deus. Não é? Eu costumo dizer uma coisa, irmãos, que eu já percebi ao longo do tempo. Às vezes as pessoas, antes de conhecer o Senhor, tinham altares na sua casa. Não é? E naqueles altares eles ofereciam algumas coisas aos seus deuses. Eles se convertem, se entregam ao Senhor Jesus, e alguém diz assim: olha, está vendo esse altar aí? O senhor agora precisa quebrar esse altar. Esse altar precisa ser destruído, esse altar não funciona.
Aí a pessoa pega lá a marretinha dele, o martelinho dele, quebra o altar. E a gente faz o quê? Não ensina a pessoa a construir um outro altar. Ele quebrou aquele. E agora? Vai ficar sem altar em casa? Não. Deus se revela no altar. Deus se manifesta no altar. Deus aceita o sacrifício sobre o altar. Deus responde com fogo sobre o altar. Se na minha vida tem altar, se na tua vida tem altar, tem presença de Deus. Tem presença de Deus. Abraão, ele é chamado o amigo de Deus, mas é chamado também o homem do altar. Você já leu a história de Abraão? Quando Deus o chama, que ele sai lá daquela sua cidadela e dá os primeiros passos ao encontro do Senhor, a Bíblia diz que ele edifica um altar. Depois lá em outra situação edifica outro altar. Aí ele sai, dá uma volta, vai lá no Egito e volta de novo e não sei o que, até o lugar do altar. Todas as vezes que Abraão chegava naquele altar, ele tinha um encontro com Deus. Todas as vezes que ele chegava naquele altar, ele era renovado por Deus. Altar é lugar de renovação, irmão. Deus renova aliança, Deus renova propósitos, Deus renova sonhos, Deus renova alvos e objetivos, quando tudo estiver no altar de Deus. E o altar é feito de madeira, é de natureza humana. Às vezes a gente imagina, né? Mas esse altar aí, meu Deus, como é que eu faço isso? Faça conforme você é, conforme você tem disponibilidade. Uma certa vez, nós estávamos lá na Assembleia de Deus na Taquara, e um irmão, novo crente, estava passando por uma tribulação muito grande na sua casa. E ele disse: pastor, eu não tenho lugar para mim orar. Se eu vou para a sala, aí alguém liga a televisão. Se eu vou para outro lugar, liga um rádio. Se eu vou para outro lugar, uma perturbação. E ele angustiado, querendo encontrar uma saída, eu falei: na tua casa tem banheiro? Assim, tem. Falei: então vai para o banheiro. Você chega lá, você arreia aquela tampa do vaso ali, ajoelha ali e fala: Deus, eu não posso orar na sala, eu não posso orar na cozinha, eu não posso orar no quarto. Esse vaso é o meu altar, é aqui que eu vou falar contigo. E ele começou, irmão. Ele começou. Eu não me lembro se foi um mês, se foi 40 dias, se foi 45 dias. Pouco tempo depois, aquele irmão me procurou e disse: pastor, Deus está me dando uma grande vitória. Ali era o seu altar. Às vezes a gente imagina, né, que Deus está esperando que a gente construa alguma coisa excepcional, diferente, vá comprar algum material. Não, irmão, é de madeira, é de natureza humana. Você vai construir o altar com aquilo que você é, com aquilo que você tem, é com o tempo que você tem, é com a maneira que você tem, é com o jeito que você tem. Não adianta você ficar tentando encontrar na Bíblia aqui, como é que era o altar de Abraão, e como era o altar de Isaac, e como era o altar de Elias, e como era o altar de... Construa o seu, com o tempo que Deus tem te dado, com o lugar que você tem, com o espaço que você tem, com a natureza que você tem. Porque às vezes a gente imagina, não é? Bom, se eu for orar, então para Deus responder eu tenho que orar 1 hora, mas eu não aguento orar 1 hora. Mas se eu for fazer o meu altar lá em casa, sei lá, eu queria fazer assim, tinha um lugar e tal, irmão, faça conforme Deus colocar no seu coração. Mas apresente-se ao Senhor no seu altar. Apresente. Deus disse: olha, faz um altar de madeira. Aí ele deu aqui os tamanhos, né? Faz aí as pontas, faz um crivo, bota
dentro do cerco do altar, sabe? Prepara tudo aí. Deus estava dando instruções a Moisés, não é? Para que aquele altar, irmãos, fosse preparado para receber o sacrifício. Receber o sacrifício. Orar é um sacrifício, sabia? Sabia que orar é um sacrifício? Sabiam disso, irmãos? Orar é um sacrifício. Às vezes a gente acha que orar, não é como se fosse orar, falar com Deus. Ô Deus, estou aqui, tu está aí. E aí, como é que tá? Eu estou assim, você está assado e tal. Isso aí é um papo, isso aí é uma conversa. Isso aí, né? Qualquer um faz. Mas você se colocar diante de Deus, como Paulo diz lá em Efésios 3:14, por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Aí Paulo se ajoelha. Irmãos, aquilo ali é batalha, aquilo ali é oração com propósito, oração por causa, oração por dificuldade. E Paulo diz, por essa causa eu me ajoelho. Ele não diz quando é que vai se levantar, ele diz que vai se ajoelhar. Ele só vai se levantar quando cai fogo do céu e vira a resposta de Deus. Isso é sacrifício. Mas a gente às vezes, né, faz aquela oraçãozinha assim, já viu? Pai nosso, está no céu, santificado o teu nome, nosso da vontade, da terra como no céu, amém, graças a Deus. Parece aquele cara que faz corrida de cavalo, né? Pronto, amém, graças a Deus. Meu Deus. Altar é lugar de sacrifício. Não é? O que te custa oferecer ao Senhor? Lá em Hebreus 13, fala num sacrifício de louvor. Você já leu isso? Sacrifício de louvor. Por que esse louvor lá de Hebreus, né? Sacrifício. Sabe qual é o sacrifício de louvor, irmão? Sabe, não? Hein? É aquele louvor lá de Abacuque. Não tem ovelha, não tem gado, a despensa está vazia. O que mais? Produto da oliveira não tem? Não tem vaca no curral, o que mais? Ovelha foi embora, tem um monte de coisa, tem mais coisa. Aí o que ele faz? Sabe o que ele faz? Ele canta um corinho assim: eu me alegrarei, porque não tem nada em minha casa. Tu canta quando não tem nada? Não é? Quando tem é fácil cantar, irmãos. Agora quando não tem, aí o profeta fala, ó, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é sacrifício de louvor. Isso é sacrifício de louvor, irmão. Você cantar na tribulação. O nó está na garganta, mas você está cantando. A lágrima está descendo, mas você está cantando. O coração está aflito, mas você está cantando. Porque você quer cantar, não é? Você quer oferecer a Deus o teu louvor. O diabo está apostando que você não vai cantar, que você vai desistir. E você não é daquele que desiste. Você é daquele que avança. Você é daquele que prossegue. Você é daquele que crê para a salvação. Aleluia! E esse sacrifício, ele precisa de um altar. Foi falado essa noite que Elias consertou dele. Aliás, é o altar do Senhor, não é? Ele consertou. Nós já oramos sobre isso. Mas talvez você não tenha noção
não é? De que esse altar é importante na sua vida. Então hoje, irmãos, ao sairmos desse santuário, chegar na sua casa, estabeleça um lugar de altar do Senhor. Nos anos 90, nós estávamos em Uberaba, não é? Nós estávamos em Uberaba. E quando nós chegamos ali, muitas lutas, muitas dificuldades, e aí nós fomos orar, buscar a Deus, a face do Senhor. E a irmã Beth, uma vez, ela falou assim: eu vou marcar um horário, não foi? Hein? 3 vezes no dia orarei. Salmo 55, 17, que a Beth está lembrando aqui. E aí, nós fomos orar naqueles horários marcados. Nós estabelecemos ali no quarto um lugar de oração. Irmãos, pode acreditar. Quando dava a hora da oração, que nós entrávamos naquele lugar, a presença de Deus já estava lá. A presença de Deus já estava lá. Porque você estabeleceu ali um altar para buscar o Senhor. Você marcou um horário com Deus. E naquela hora, irmão, Deus está presente. Você pensa que você vai buscar a presença dele? Não, a presença dele já está lá. Quando você estabelece um altar na sua casa, na sua vida, um altar com propósito diante de Deus, quando você chega, o Espírito de Deus já está lá. A presença do Senhor já está lá. O altar, ele tem que ter propósito. Deus falou: faz um altar, porque tinha um propósito. Era o lugar do sacrifício. Quem sabe você ainda não se deu conta de que precisa desse altar na sua vida. Às vezes, irmão, a gente vive uma vida cristã, não é? Na carona, ou buscando no altar de outros, não é? Ou apenas no altar da casa de Deus. Quem está precisando de ajuda, vem aqui no altar. Aí vem. Saímos daqui, não temos mais referências de altar. O altar é uma referência. Sabia disso? É uma referência entre nós e o nosso Deus. É uma referência. Estabeleça na sua casa, estabeleça no seu lar. Ah, pastor, mas aonde você trabalha? Aonde você trabalha, estabeleça ali um propósito com Deus. Eu trabalhei muitos anos da minha vida. E muitas vezes, no momento do almoço, quando eu estava oferecendo algum tipo de sacrifício ao Senhor, jejuando, os colegas saíam para almoçar, eu ficava ali no meu canto, todo mundo saía. E eu passava aquele horário ali, lendo a Bíblia, orando, cantando ali, adorando a Deus. Daqui a pouco chegava, você não for almoçar não. Eu estou aqui cultuando e adorando ao meu Deus. Não importa onde seja, estabeleça um altar, estabeleça um marco, uma referência espiritual, porque Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida.